Começando o nosso programa, hoje, quarta-feira, vamos ter aqui, conversando virtualmente com a gente, a pré-candidata do partido Podemos. Popularmente falando, é a pré-candidata do senador Stevenson, a prefeitura aqui de Mossoró, Bianca Negreiros. Você pode mandar sua pergunta para ela pelas nossas redes sociais, o Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm. Tem também o WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @cenáriopolíticotcm. Boa noite, Vonúvio Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político, agradecendo desde já a audiência de você que interage conosco aí por nossas redes sociais, aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente aguarda essa sua mensagem, mande a sua pergunta. Vamos falar sobre eleições 2020, mas antes, Carol, tem informação sobre os números do novo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente começa já mostrando na tela aí esses dados gerais do panorama no estado do Rio Grande do Norte. Dados epidemiológicos de hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto. Casos confirmados com o novo coronavírus, 58.667. Mortes, 2.126. Casos suspeitos, 23.030. Mortes por investigação, 236 mortes. Do lado direito aí desta cartela, você vê a tabela que mostra a ocupação dos leitos de UTI. Começando pela região oeste, tem 66,6% desses leitos ocupados. Lá em Pau dos Ferros tem 20%. Região metropolitana de Natal, 49%. Na região do Seridó, são 73%, e no Mato Grande todos os leitos de UTI estão disponíveis aí, caso a população necessite. Fila de espera para UTI, 2 pacientes. Fila de espera para transporte, também 2 pacientes. Esse é o panorama geral aqui do estado do Rio Grande do Norte, segundo a CESAP. E nós temos aí também a situação nas cidades. Em Natal, 21.551 e 898 mortes. Esses 21.551 são os casos confirmados. Em Mossoró, com os números atualizados no final da tarde de hoje, viu, Vonúvio? 5.797 confirmados e chegamos a 200 mortes aqui em Mossoró. Lá no município de Apodi, 1.551 casos confirmados e 18 mortes. Em Açu, 12.239 casos confirmados e 51 mortes. Em Caraúbas, teve uma morte, né, Vonúvio, de ontem para hoje, 335 confirmados e agora 3 mortes. Felipe Guerra, 122 casos confirmados e 3 mortes. Governador de Serra Rosado, 117 casos confirmados e 3 mortes. Upanema, 192 confirmados e 4 mortes. Então, está aí o panorama no nosso estado. A situação já esteve mais preocupante, são números realmente muito altos, mas nós começamos a ver um salto menor de um dia para o outro desses números. Isso é muito bom. Nós vemos também a queda da ocupação dos leitos de UTI, a queda na fila de espera. Nós já chegamos a relatar aqui uma fila de espera com 90 pacientes ali em entre abril e maio. Agora sim, estamos com esse número de 2 pacientes na fila. O ideal é que não tenha nenhum. Pergunta, Vonu, chegou a perguntar por que tinha leitos disponíveis e tinha gente em fila de espera de UTI. A questão é a localização geográfica. Por isso que tem 2 pacientes aguardando transporte com perfil de UTI, porque eles precisam ir para uma cidade que tenha disponível o leito, né, numa região ou uma localização do estado que tenha disponível. As notícias são boas. No próximo bloco, a gente traz a notícia da redução dos leitos de UTI pelo governo do estado, a começar aqui por Mossoró, lá no HRTM e no Rafael Fernandes, a gente detalha no próximo bloco. Só um número interessante, Carol, é com relação à redução dos casos de pessoas que morreram por Covid-19. A gente tem falado sempre aqui que em 24 horas
são registrados essas mortes, no entanto, não passa de 10. Na segunda-feira foram 5 mortes, nas últimas 24 horas. Na terça foram 8 mortes, na terça o maior número. E para esta quarta-feira, nas últimas 24 horas, são 6 mortes registradas. Então, o que a gente observa é uma redução. Esse número chegou a ser maior, né? E agora a gente está vendo números menores, mas infelizmente algumas pessoas ainda morrendo por Covid-19. Pois continua sendo lamentável a gente inclusive discute se seria possível reduzir, ter reduzido esse número por alguma ação que pode não ter sido efetivada a tempo, pelo desrespeito das pessoas aos decretos. Nós não temos como saber, mas nosso papel é continuar a campanha para você manter o distanciamento social e todos os cuidados. Vamos começar agora nosso bate-papo com Bianca Negreiros, a pré-candidata a prefeita de Mossoró pelo partido Podemos. Já esteve aqui com a gente no estúdio e agora conversa virtualmente com a gente nesse período pré-campanha, agora lançada como pré-candidata. Bianca Negreiros, boa noite. Como foi essa definição pela pré-candidatura se colocar como candidata a prefeita de Mossoró? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Carol, foi na verdade um chamamento do nosso senador, o capitão Estício Valentim, que realmente chegou e nos deu essa missão, né, de entrar de cabeça, né, trazer essa proposta de um novo nome, de um novo grupo político, na verdade, pessoas comuns que podem fazer a diferença num cenário político em Mossoró. Então, eu entendi que realmente que a gente precisa sair daquela situação cômoda de reclamar, de só falar e, de repente, realmente partir para a ativa e conseguir fazer a transformação, tentar mudar um pouco dessa política que está aí. Diante dessa colocação agora do partido com uma pré-candidata, como é que fica formatada agora essa pré-campanha, tendo em vista aí a senhora como pré-candidata a prefeita, mas os nomes aí na proporcional? Olha, a nossa proporcional só cresce, né? Nos últimos dias, depois do lançamento da nossa pré-candidatura, essa proporcional vem crescendo, as pessoas já afiliadas ao partido vêm nos procurando para fazer parte dessa mudança. Então, essa proposta de trazer nomes novos realmente mexeu com algumas pessoas. Todos estão vendo que é possível fazer política. Nós, pessoas comuns, podemos sim fazer a diferença. É só ter boa vontade, ter compromisso, né? Estar ao lado de um homem como o capitão Estício Valentim, que é hoje o grande exemplo de uma política transparente, uma política honesta e segura. Então, eu fico muito tranquila e o nosso grupo vem aumentando cada dia mais e isso é uma felicidade para todos nós. Existe vocês já têm feito sondagens em relação a essa candidatura? Porque em Mossoró temos nomes muito conhecidos, já são os nomes que são mais falados e agora o nome de Bianca Negreiros surge. No próximo bloco a gente conversa sobre isso, Bianca, porque a gente tem que chamar o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.